Esse é um estudo do professor Alessio Fasano, que eu estava lá no congresso do Instituto de Medicina Funcional em Dallas, em 2013, e ele recebeu o prêmio Linus Pauling daquele ano, como a personalidade científica do ano. E ele foi quem descobriu essa proteína chamada zonulina, que é essa bolinha azul que você está vendo aí, que toda vez que você come glúten, principalmente o glúten atual, não estou falando de coisa transgênica, eu estou falando de melhoramento genético, porque melhoramento genético a própria natureza faz. Mas, gente, o que o homem fez com o trigo pan-americano, o que é? Canadá, Estados Unidos, Américas, lá embaixo da América do Sul, o trigo pan-americano, pois é. Eles tentaram fazer o melhoramento genético que jamais a natureza ia conseguir. Por isso que eu gosto muito de convidar todos a assistirem aquele documentário, A Verdade sobre o Trigo, que inclusive são meus professores do Instituto de Medicina Funcional, lá nos Estados Unidos, que realizaram, e vocês vão conhecer uma médica. Ela sentava atrás de mim quando eu fazia a certificação. Ela ficou 4 anos, gente, travada numa cama por causa de laticínio e por causa de glúten. Então, hoje, ela até desenvolveu um protocolo dela, com o sobrenome dela, e hoje ela está linda, divina, maravilhosa. Não digo linda, divina, maravilhosa, mas eu digo hoje ela está saudável, voltou a trabalhar e atende e ajuda as pessoas que, enfim, não entendem por que não conseguem ficar melhor, como não conseguem se livrar de tanta coisa. Porque o grande problema é que, no caso do glúten, quando ele atinge a parede do seu intestino, invariavelmente, aquele toque da parte alergênica do glúten, tá? Que é a glutenina, quando toca na parede do seu intestino, o seu intestino, aquela célula, o corpo todo conversa. Então, o que ela faz? Ela pede ajuda para a vizinha, porque tem alguém aqui que precisa, né, tirar dali. Foi aí que descobriu-se que as células produziam essa proteína chamada zonulina. E quando essa zonulina é externada da célula, todas as outras células do intestino têm a fechadura para essa zonulina. É como se essa zonulina fosse a chave e aí encaixando em todas as fechaduras. Conclusão: a vizinha que vai dar uma super força para a colega que está pedindo socorro, lembra que eu falei que as células, elas estão não grudadinhas com cimento, mas elas estão assim fixas por causa de uma espécie de dedinhos, né, que são prolongamentos proteicos que seguram? Quando essa célula daqui manda a zonulina para a do lado, o que acontece? A ajuda que ela dá, ela se desprende da outra. Então, gente, é um rombo, é uma porteira que abre o seu intestino. E adivinha o que acontece? Ai, a proteína não digerida vai para a corrente sanguínea, vai para a corrente sanguínea. Lembra do meu livro, O Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina? Que eu mostro, aliás, eu vou até mostrar aqui para vocês o formato das fezes, tá? Olha só, 1/3 só é resto de comida. E os outros 2/3? 1/3 escamação de células mortas do intestino. Todos os dias você simplesmente descama aquele 1/3 das suas fezes, porque a gente troca, eu brinco, chamo de carpete, a gente troca como se fosse um carpete inteirinho que envolve o nosso intestino de 3 a 5 dias. Graças a Deus, senão o estrago ia ser maior. E o outro terço? Gente, lembra que eu falei que tem uma briga danada entre comeu, você determinou, é a bactéria do bem ou é a bactéria do mal que vai sobreviver? Mas uma morre. Essa que morre, ela tem que ser excretada nas fezes. Ela está destruída, ela está morta, mas, gente, na hora que eu estou abrindo aquela porteira, porque eu resolvi comer,
aquele pãozinho todo dia, quentinho, né, que sai da padaria. Conclusão, na hora que aquela proteína atravessa, na hora que eu tenho, porque ali vai embora e entra para dentro da corrente sanguínea, não só a própria proteína não digerida do glúten, como também aquela caseína, que uma grande parte dela que você tomou de leite, comeu queijo, também foi parar lá. E aí tem um pequeno detalhe, vai também atravessar e pegar carona nessa abertura de porteira os fragmentos daquelas bactérias que deveriam ser excretadas. Aí venho aqui com um dado de conhecimento para vocês. Como é que o seu sistema imunológico reconhece quando entra algo estranho em você e que precisa ser combatido? Porque na membrana, na casquinha da bactéria, ela tem uma gordura, que é uma gordura saturada, chamada de lipídio A, que ela é que sinaliza para o seu corpo, olha, entrou uma bactéria, a gente precisa inflamar para destruir. Então, quando você está com aquela avalanche acontecendo, de entrando glúten não digerido, entrando caseína não digerida, entrando aquelas bactérias fragmentadas, gente, é um incêndio, aquilo é um horror. Depois você não sabe por que você está tão mal. E para completar esse cenário, não é que aquele pedaço da proteína da caseína que você não digere e o pedaço daquele glúten que você não digere, não é que os dois são parecidos, porque os aminoácidos são quase, né, a sequência se corresponde, então os dois se parecem, mas sabe com o que eles se parecem? Com as nossas endorfinas. E aí, o que acontece? Eu estou com o meu intestino, que está deixando vazar aquilo de dentro dele para dentro do meu corpo. A gente chama de leaky gut. Gut é intestino, leak é vazamento. Só que isso é um processo inflamatório que não acontece só no intestino. Nós temos a barreira hematoencefálica, que tem as células iguaizinhas, uma grudadinha na outra, desse jeitinho que eu falei, e que faz com que a bendita da inflamação solte e deixe o seu cérebro ter o que é chamado hoje de leaky brain. Então, o seu cérebro, que devia ser super assim, selecionado, tudo aquilo que vai ser absorvido, que vai deixar entrar, eu começo a ter outra porteira lá aberta e vai entrar quem? Vai entrar um monte de substância que não precisa, de toxina, mas essas duas abençoadas proteínas não digeridas, a caseína e o glúten, atravessam a barreira hematoencefálica. Por quê? Porque elas se parecem com a endorfina, e a endorfina ela consegue fazer essa travessia, ela é muito bem recebida e tem receptores de endorfina no nosso cérebro. Aí, esse pedaço de glúten, esse outro de caseína. Bom, gente, eu estou falando de dois específicos, mas tem outros, viu? Simplesmente eles atravessam e vão se instalar nos seus receptores de endorfina. E dão prazer. Por que eu gosto tanto de alguma coisa com leite? Por que eu preciso comer aquele pãozinho, aquele pão doce às 5 horas da tarde? Ou tomar aquele copinho de leite, que senão não me acalmo? Gente, é vício. Isso lida-se como um vício. Porque na hora que essas proteínas mal digeridas e não digeridas, elas se instalam em receptor de endorfina e dão prazer, não esquece que a gente tem um sistema imunológico que, graças a Deus, está lá circulando e verificando se está tudo em ordem, porque em cada local nós temos os nossos soldadinhos. E simplesmente ele começa a fiscalizar e vai ver o quê? Peraí, tem gente sentada na cadeira de outro. Parece, mas não é. E como que o nosso sistema imune retira aquilo que não nos pertence? Inflamando. Então, querida,
O que é a depressão? Não é uma doença inflamatória cerebral? Por isso que quando a gente tira algumas tranqueiras do dia a dia, simplesmente tudo melhora. E melhora tão rápido. Então, hoje, acabei me estendendo muito mais do que eu queria, eu precisava contar isso para vocês. Porque, gente, alergia alimentar escondida é aquilo que eu falei. Não é assim, comeu que nem o camarão. Você comeu, deu edema de glote, você sabe que não é para comer camarão. A gente não sabe, às vezes demora de 3 a 5 dias para você ter uma manifestação. Então, e não tem um exame ali. Eu fiz o exame e não deu nada. Claro que não deu nada. E fora os exames que você faz, paga uma fortuna para fazer o quê? Para detectar alimentos que são praticamente o que você come todo dia. Por exemplo, eu nunca mando fazer esses exames. Por quê? Se eu tô com a parede do meu intestino que tá deixando passar o que não deve, vai passar o quê? Tudo aquilo que eu como no dia a dia. Aí você vai fazer um exame de alergia alimentar, aí aparece o quê? Tudo que você come. E não quer dizer que você tá com alergia àquilo. É que existe sim a passagem dessas moléculas para lá, para dentro da sua corrente sanguínea, mas não é isso que está causando todo esse problema. É outro. Aí o coitado, a coitada chega e fala, não posso comer nada, tudo que eu comia, agora não posso, eu adorava cordeiro. Primeira coisa que apareceu no exame é que eu não podia comer cordeiro. Não, gente, não é por aí. Quando eventualmente eu tenho um paciente que persiste em algum sinal e sintoma, aí sim, depois de restaurada a barreira do intestino, nós podemos sim fazer esse exame. Mas eu vou confessar para vocês, em todos os meus anos de clínica, eu só fiz 2 vezes esse exame. Só. Por quê? Porque quando você conserta o que você está pondo de errado no seu organismo e coloca nutriente para depois fechar essa barreira intestinal, para você ter alimento para sua boa bactéria vir à tona e botar ordem na casa, porque eu não mato as más, eu boto as boas e dou comida para elas ficarem fortes e poderosas para colocar o nosso intestino, né, que é onde tudo começa e não onde tudo termina, em ordem para você ficar bem, saudável e principalmente feliz.